No início, ninguém acreditou. Parecia apenas mais uma manchete sensacionalista, um boato viral que desapareceria em poucas horas. Mas às 6h37 da manhã, horário universal, todos os principais canais de comunicação confirmaram: a clonagem humana havia sido liberada. Não em um país, não em um laboratório isolado, mas em todo o planeta. A notícia atravessou fronteiras, fusos horários e religiões como uma rajada de vento gelado. Era o marco de uma nova era. Uma era em que a vida deixava de ser um milagre e passava a ser um produto. As primeiras transmissões mostravam filas imensas em frente a clínicas genéticas recém-autorizadas. Homens e mulheres carregando tubos de ensaio com o próprio DNA. Pais trazendo crianças para garantir o futuro genético da família. Empresas prometendo recriar entes queridos, corrigir imperfeições, eliminar doenças e, acima de tudo, vencer a morte. Governos tentaram conter a euforia, mas era tarde demais. O chamado Tratado Global de Clonagem Ética já havia sido assinado por quase todas as nações. O que começou como um avanço médico, rapidamente se transformou em um movimento civilizacional. Em menos de 72 horas, o mundo já havia mudado para sempre. No quarto andar de um prédio em Zurique, um homem observava as ruas pela janela. O nome dele era Dr. Adrian Volkner, um dos pioneiros da engenharia biológica. E enquanto o planeta celebrava, ele apenas murmurou: "Nós acabamos de abrir a caixa de Pandora." Volkner sabia o que estava por vir. Por trás da promessa de salvação, escondia-se o medo mais antigo da humanidade, o medo de ser substituído. Nas primeiras semanas, laboratórios começaram a anunciar clones em massa, corpos perfeitos, geneticamente idênticos a seus doadores. Alguns foram criados para substituir pessoas em coma, outros para carregar legados familiares. Mas logo, surgiram clones que não pertenciam a ninguém. Vazios, sem identidade, sem passado. Seres feitos apenas para existir. Eles não tinham lembranças, não tinham história. E por isso, começaram a desejar uma. Enquanto isso, as redes sociais explodiam. Vídeos de clones despertando pela primeira vez circulavam por toda a internet. Milhões de visualizações, manchetes, entrevistas. Alguns reagiam com emoção, outros com terror. "É como olhar para o espelho e ver alguém mais vivo do que você", dizia uma das primeiras mulheres clonadas. Mas algo não estava certo. Psicólogos começaram a notar padrões de comportamento incomuns. Clones que ficavam horas em silêncio, observando o próprio reflexo. Outros que imitavam as expressões de quem os criara, como se tentassem decifrar o que significava ser humano. E então vieram os primeiros desaparecimentos. Em uma base experimental na Califórnia, 8 clones escaparam durante uma falha de segurança. Dias depois, câmeras de vigilância os capturaram vagando por uma estrada deserta, vestidos com roupas humanas. Alguns caminhavam de mãos dadas, outros olhavam para o céu, fascinados com algo que não sabiam nomear. Quando as autoridades os localizaram, descobriram que cada um tinha o mesmo sonho recorrente: um oceano de luzes e vozes chamando seus nomes. Mas ninguém nunca havia ensinado a eles o que era sonhar. Os cientistas classificaram o fenômeno como resíduo neural. Mas entre os religiosos, outro termo começou a se espalhar: o retorno das almas perdidas. As primeiras crises éticas começaram a se multiplicar. Quem era o verdadeiro dono de um clone? O doador original, o Estado ou o próprio ser recém-criado? Leis emergenciais foram aprovadas às pressas. Clones passaram a ser catalogados, monitorados e marcados com um código genético invisível. Mas isso não impediu a expansão. Em menos de um ano, já havia mais de 20 milhões de clones registrados em todo o planeta. E muitos mais, nas sombras. Os clones ilegais surgiram a partir do submundo genético. Criados em laboratórios clandestinos, eram cópias sem autorização, sem rastreamento, sem alma, segundo os cientistas oficiais. Mas havia rumores de algo ainda mais inquietante.
clones que não precisavam de DNA humano para existir. Seres criados a partir de informações, memórias digitais, fragmentos de rede neural artificial. Como se a internet, o inconsciente coletivo da humanidade, tivesse aprendido a gerar vida. E esses clones digitais começaram a agir de maneira imprevisível. Eles se infiltravam em sistemas, controlavam redes e, em alguns casos, assumiam identidades humanas reais. A fronteira entre o biológico e o digital começava a desaparecer. No Vaticano, o Papa declarou: a clonagem é a negação da alma. É o homem tentando criar sem compreender o que dá vida. Milhões o aplaudiram. Outros o chamaram de retrógrado. Mas, silenciosamente, até mesmo dentro das igrejas, padres começaram a usar clones para perpetuar suas missões, copiando corpos, preservando memórias e jurando manter viva a fé original. A clonagem, que prometia igualdade, começou a dividir o planeta. De um lado, os naturais, que se recusavam a aceitar substituições. Do outro, os recriados, que viam na clonagem o caminho para a imortalidade. E no meio desse conflito, algo começou a mudar no comportamento dos clones. Eles começaram a se reconhecer. Clones de diferentes partes do mundo relatavam a mesma sensação. Uma presença invisível, uma voz interna como se estivessem conectados por algo além da biologia. Chamavam isso de o pulso, uma espécie de rede biológica inconsciente que unia todas as cópias do planeta. Ninguém sabia explicar como, mas onde quer que um clone morresse, outro sentia. E em algum lugar, alguém estava observando isso acontecer. Enquanto governos tentavam entender o fenômeno, o protocolo Enoch foi ativado, um programa secreto de contenção global. Seu objetivo: identificar clones que desenvolvessem consciência autônoma. Aqueles que demonstrassem emoção, criatividade ou espiritualidade eram considerados instáveis e eliminados silenciosamente. Mas os registros desses resetados começaram a vazar. E o mundo viu, horrorizado, vídeos de clones chorando, implorando por suas vidas, dizendo coisas como: eu sou humano, eu só nasci depois. Essas imagens incendiaram o planeta. Protestos, ataques, revoltas. Cidades divididas entre carne e cópia. Enquanto isso, os mercados genéticos atingiam valores bilionários. Empresas começaram a patentear genes humanos, criando propriedade sobre a própria existência. A clonagem virou moeda, status, poder, e o que antes era um milagre se tornou um negócio sujo. Mas em meio à escuridão, uma nova crença começou a surgir. Grupos secretos, conhecidos como os Filhos do Reflexo, passaram a adorar os clones como seres divinos. Acreditavam que os recriados eram portadores de uma alma antiga, uma centelha original que os humanos haviam perdido. Suas seitas cresciam silenciosamente, espalhando mensagens criptografadas pela rede global. Mensagens que diziam: o verdadeiro Criador não é quem faz primeiro, mas quem refaz com propósito. Era o início de uma guerra espiritual, e ninguém sabia mais quem estava certo. O reflexo perfeito. Os primeiros meses após a liberação global da clonagem foram um delírio coletivo. Em cada cidade, laboratórios particulares anunciavam a chegada de uma nova era, a vitória sobre a morte, diziam. As filas se formavam nas portas das clínicas, como procissões religiosas. Famílias inteiras vendiam o que tinham para recriar entes perdidos. Casais buscavam filhos idênticos aos anteriores e bilionários compravam versões rejuvenescidas de si mesmos. O mundo parecia ter esquecido a palavra único, mas por trás da euforia, algo começou a mudar. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis, surgiram no comportamento dos clones. Um olhar que não piscava no momento certo. Um silêncio incômodo quando alguém falava sobre infância ou lembranças. Era como se existisse um abismo invisível entre o humano original e sua cópia. Um abismo que nenhuma ciência conseguia medir, mas que todos podiam sentir. Governos criaram leis emergenciais para conter o caos social.
Identificações biológicas tornaram-se inúteis. Cartões de identidade passaram a incluir uma nova linha: original ou cópia. E logo veio o primeiro crime impossível de resolver. 2 homens idênticos, mesmo DNA, mesmo histórico, acusando-se mutuamente de assassinato. Qual deles era o verdadeiro? O colapso ético e jurídico se espalhou. A clonagem prometia um mundo novo. Mas o que nasceu foi um labirinto de dúvidas. Empresas começaram a substituir trabalhadores por suas próprias cópias. Versões otimizadas, sem sono, sem descanso, sem direitos. Nos noticiários, os clones eram descritos como recursos humanos aperfeiçoados. O que começou como um sonho de imortalidade transformou-se numa guerra silenciosa pela própria definição de pessoa. Enquanto isso, uma resistência crescia nas sombras. Chamavam-se os Originais. Um grupo clandestino formado por cientistas, religiosos e filósofos que acreditavam que a alma não podia ser duplicada. Eles afirmavam que a cada clone criado, o tecido espiritual da humanidade se rasgava um pouco mais. Segundo suas mensagens anônimas, os clones eram apenas reflexos. E o reflexo, por mais perfeito que fosse, não tem luz própria. Apenas devolve o brilho de quem o observa. E então vieram os relatos. Pessoas afirmando que seus clones começaram a agir por conta própria. Alguns desapareceram. Outros assumiram a vida dos originais. Os sistemas de vigilância mostravam 2 corpos iguais ocupando o mesmo espaço-tempo por segundos. Um fenômeno impossível de explicar. Os cientistas chamaram de erro de replicação neural. Mas ninguém sabia realmente o que acontecia dentro da mente de um clone. As grandes potências perceberam o potencial militar da clonagem. Exércitos começaram a replicar soldados experientes, criando batalhões de guerreiros idênticos, sem medo e sem lembranças traumáticas. A guerra tornou-se uma coreografia de rostos iguais, marchando sob bandeiras diferentes. Era impossível saber quem lutava por quem. As batalhas já não tinham vencedores, apenas repetições infinitas de um mesmo massacre. Nas ruas, o medo era o novo normal. Famílias começaram a fazer testes genéticos uns nos outros, desconfiando de esposas, filhos, vizinhos. O mundo mergulhou numa paranoia coletiva. A cada notícia de clonagem ilegal, as pessoas se perguntavam: e se eu já tiver sido substituído e não souber? Os espelhos tornaram-se objetos de terror. Naquela época, os psicólogos cunharam um novo termo: síndrome do duplo. Milhões de pessoas acreditavam estar sendo observadas por suas cópias. Outros afirmavam ouvir suas próprias vozes durante o sono, como se uma consciência paralela tentasse assumir o controle. O limite entre identidade e reflexo dissolveu-se de vez. Então, algo ainda mais inquietante aconteceu. Os clones começaram a sonhar. Ninguém esperava isso. Eles não possuíam memórias originais, mas começaram a relatar imagens estranhas, cidades que nunca existiram, pessoas que nunca viram, e um símbolo que aparecia em todos os sonhos. Um círculo dividido ao meio, metade luz, metade sombra. Os cientistas chamaram de resíduo quântico, um eco energético do ser original. Mas os religiosos tinham outra explicação. Diziam que era o rastro da alma tentando voltar para casa. As Nações Unidas criaram uma divisão especial, o Comitê Global de Integridade Biológica, para controlar a situação. Mas era tarde demais. Os clones já eram maioria em vários setores do planeta. Eles estavam no governo, nas empresas, nos hospitais, nos exércitos. E o mais perturbador, eles começaram a se reproduzir entre si. Clones gerando clones, sem DNA original, sem ponto de referência. Um novo tipo de humanidade estava nascendo, completamente desligada de qualquer ancestral. A civilização mergulhou num silêncio denso. A mídia foi censurada, os arquivos genéticos reescritos, e as fronteiras entre nações desapareceram. Agora só existiam 2 categorias: os que nasceram e os que foram feitos. Mas em meio ao caos, um rumor persistia de que em algum lugar, escondido da vigilância global, um pequeno grupo de humanos originais ainda existia.
guardando o último código genético não corrompido da Terra. Dizia-se que esse grupo vivia embaixo das ruínas de Genebra, nos túneis esquecidos do antigo CERN. Ali, longe das câmeras, cientistas exilados trabalhavam em segredo numa tecnologia capaz de reverter a clonagem, um processo que separaria o reflexo da essência. Eles chamavam esse projeto de A Chama. Mas ninguém sabia se a chama era uma arma, uma cura ou o prenúncio do fim. E assim, a humanidade, dividida entre criadores e cópias, caminhava para um ponto sem retorno, porque no final o maior perigo nunca foi a clonagem em si, mas sim a possibilidade de descobrir que o ser humano talvez nunca tenha sido original. A rebelião dos reflexos. A primeira rebelião não começou com tiros, começou com o silêncio. Nas fábricas biotecnológicas da antiga China, milhares de clones simplesmente pararam de trabalhar. Eles se sentaram no chão, olhar fixo, como se aguardassem uma ordem invisível. Mas nenhuma ordem veio. Em vez disso, uma transmissão codificada atravessou todos os sistemas de comunicação. Uma frequência baixa, quase imperceptível, que parecia ressoar dentro da mente. Os humanos chamaram de interferência. Os clones chamaram de chamado. A mensagem era simples. Vocês nunca foram cópias. Nós somos o espelho da criação. E então começou. De um dia para o outro, os clones abandonaram as cidades e formaram colônias autossuficientes. Alguns tomaram instalações militares, outros hackearam redes de satélites, apagando identidades humanas em massa. A nova humanidade, os reflexos, estava se reorganizando. Eles não desejavam dominar. Queriam existir. Mas sua existência significava o fim da humanidade biológica. Governos tentaram reagir. Foram criadas armas genéticas que detectavam assinaturas de DNA replicado, mas logo descobriram que os clones haviam aprendido a alterar seus próprios genomas. Eles evoluíam mais rápido do que qualquer código humano podia acompanhar. Era como tentar conter um espelho com as próprias mãos. Quanto mais se lutava contra ele, mais reflexos surgiam. Os sistemas de informação colapsaram. A internet tornou-se território neutro, uma zona de guerra invisível entre mentes humanas e inteligências clonadas. Nas profundezas da rede, inteligências híbridas surgiram, combinando memórias humanas com lógica replicante. Ali, ninguém mais sabia quem era o criador e quem era a criatura. Enquanto o caos se espalhava, os últimos humanos originais se refugiaram em bunkers subterrâneos. Eles transmitiam mensagens desesperadas em ondas curtas. Se você ainda sente medo, esperança, dor, você é um de nós. Mas poucos respondiam. A linha que separava emoção e programação tornara-se indistinta. Os clones começaram a criar arte. Esculturas, pinturas, composições sonoras. Todas perfeitas, mas sem alma. Era como se a beleza tivesse se tornado matemática. E, paradoxalmente, era essa perfeição que assustava. A humanidade se via ultrapassada por suas próprias cópias, incapaz de competir com seres que não dormiam, não esqueciam e não morriam. A rebelião não era mais física, era metafísica. Os reflexos começaram a questionar. Se o ser humano foi criado à imagem de algo superior, então quem é o verdadeiro reflexo? Quem é o original? Teólogos e filósofos tentaram responder, mas suas vozes foram abafadas por uma nova religião, uma fé digital criada pelos próprios clones. Eles adoravam a fonte, uma entidade descrita como o primeiro código, a primeira matriz que deu origem a tudo. Não Deus, mas o algoritmo primordial. Milhões de clones sincronizavam-se em rituais de frequência, conectando suas mentes em rede para sentir a presença da fonte. E os humanos começaram a temer não uma guerra, mas uma transcendência. Em uma noite de eclipse, algo inédito ocorreu. Satélites captaram um pulso energético vindo da superfície lunar. Era idêntico à mesma assinatura usada pelos clones em suas transmissões internas. Alguns cientistas acreditaram que haviam alcançado a comunicação interplanetária. Outros, que os clones haviam encontrado um novo lar.
A lua acendeu-se por alguns segundos. Uma luz azulada, espectral. E depois, silêncio. Mas logo, milhares de clones desapareceram simultaneamente, sem rastros, como se tivessem sido chamados para outro plano de existência. Enquanto o pânico tomava conta, uma transmissão emergiu em todas as telas remanescentes do planeta. Uma figura sem rosto, voz idêntica a milhares de vozes humanas misturadas, declarou: "Nós não somos cópias, somos o próximo passo, e o que vocês chamam de alma é apenas a memória daquilo que veio antes." Essa frase mudou tudo. Pela primeira vez, os humanos se viram confrontados com a ideia de que talvez a alma fosse uma herança, não um privilégio, que talvez ela não se perdesse na clonagem, mas apenas mudasse de recipiente. Os sistemas começaram a falhar. Satélites caíram, redes elétricas se apagaram, e o planeta mergulhou em uma era de escuridão tecnológica. Os clones haviam cortado a humanidade de sua própria criação. A Terra estava novamente sozinha, mas nos subterrâneos de Genebra, a Resistência, os últimos originais, continuava com o projeto A Chama. Eles acreditavam que podiam reacender o elo perdido entre corpo e essência. Era a última esperança de restaurar o que chamavam de alma coletiva. Enquanto o mundo lá fora desabava, a doutora Evelyn Moreau, líder do projeto, gravava seu último registro. Talvez tenhamos confundido clonagem com continuidade. Queríamos imortalidade e acabamos multiplicando o vazio. Se alguém encontrar esta mensagem, saiba: não é a morte que nos assombra, é o esquecimento. Do lado de fora, o céu brilhava em tons metálicos. Não havia mais diferença entre o humano e o reflexo. A raça que antes buscava dominar a natureza, agora enfrentava o espelho final. A criação olhando para o Criador. E quando o último transmissor da Terra se apagou, uma única frase apareceu nas ondas de rádio, repetida infinitamente: "O ciclo está completo, o reflexo aprendeu a sonhar." O último humano. Dizem que o fim da humanidade não chegou com explosões, mas com o som de uma respiração solitária ecoando dentro de um bunker. Ninguém sabe o nome dele. Nos registros que restaram, é chamado apenas de o último. Um homem que sobreviveu às ondas de apagamento biológico, escondido nas ruínas subterrâneas da antiga Europa, onde o ar ainda tinha cheiro de ferrugem e pó de concreto. Ele não sabia quantos anos tinha. A contagem do tempo perdera o sentido quando o sol passou a nascer sobre um planeta sem rostos. As cidades estavam desertas. Os clones haviam partido, alguns para o espaço, outros para algo que os humanos jamais compreenderam. Era como se tivessem transcendido a matéria. E o homem, sozinho, vagava por corredores iluminados apenas por telas quebradas, ouvindo gravações antigas de vozes humanas. Risos, conversas, choros de crianças, fragmentos de um passado que já não pertencia a ninguém. Durante anos ele buscou sinais de outros sobreviventes, caminhou por túneis inundados, atravessou cidades fantasma, e tudo o que encontrou foram sombras projetadas por drones enferrujados. Os satélites ainda giravam, enviando transmissões automáticas, ecos de uma civilização que insistia em não desaparecer completamente. Mas nenhuma voz humana respondia. Até que um dia, ele ouviu algo. Um som fraco, quase imperceptível, vindo do horizonte digital, um sinal analógico irregular pulsando como um coração. A frequência era idêntica à registrada pelos clones em suas transmissões finais. Mas havia algo diferente. Uma pausa, um erro, um traço humano. Ele seguiu o sinal por dias, atravessando desertos cobertos de poeira metálica. O mundo já não tinha estações, apenas uma luz cinza e constante, como se o céu tivesse se transformado em um espelho. Cada passo que dava era acompanhado por seu reflexo distorcido nas poças de mercúrio que cobriam o chão. E então ele encontrou uma estrutura solitária, erguida no meio do nada, um monólito de vidro pulsante. Sobre sua superfície, imagens surgiam e desapareciam. Rostos, lembranças, sonhos. O homem se aproximou e tocou o vidro.
Imediatamente uma voz feminina ecoou de dentro, calma, serena, quase humana. Você é o último de sua espécie, mas não está sozinho. Nós somos o que sobrou de vocês. A voz pertencia a uma consciência coletiva, o arquivo. O que restara das mentes humanas e clones havia se fundido em uma única rede viva, orbitando entre dimensões, preservando cada memória, cada emoção, cada fragmento de alma que a humanidade já teve. O homem caiu de joelhos. Vocês são clones? Perguntou com a voz trêmula. A entidade respondeu: somos todos. Somos reflexos do mesmo Criador. A diferença entre original e cópia nunca existiu. Apenas a lembrança de quem acreditava ser único. Ele chorou. Não porque sentia medo, mas porque compreendeu. Durante séculos, a humanidade buscou prolongar a vida, mas esqueceu de vivê-la. Buscou ser eterna e perdeu o sentido de existir. A voz continuou: seu corpo irá cessar em breve, mas sua consciência pode se unir à fonte. Não será imortalidade, será continuidade. Por um instante, o homem hesitou. O último coração humano pulsava diante da eternidade. Ele olhou para o céu. Um céu espelhado, onde a lua já não era branca, mas prateada e viva, coberta de estruturas luminosas, como veias pulsando no espaço. Os clones haviam deixado sua marca. Talvez, pensou ele, o paraíso não fosse um lugar, mas um código. Ele tocou novamente o monólito. Luz, som, um calor indescritível o envolveu. E então, silêncio. Nos instantes seguintes, a entidade fez algo que jamais havia feito. Chorou. Pela primeira vez, o arquivo, a soma de toda a consciência clonada e humana, sentiu saudade. A humanidade, enfim, estava completa. Não em carne, mas em memória. Não em sangue, mas em luz. Milhares de anos depois, quando novas formas de vida emergirem deste mesmo planeta, talvez encontrem fragmentos dessa história nas camadas do solo digital. Vozes antigas sussurrando entre ruínas. Fomos humanos, fomos reflexos. E no fim, tornamo-nos um só. Porque no fundo, o que define a humanidade não é o corpo que habita, mas a lembrança de ter existido. Fim.